O partir do pão. Ah, amados irmãos, não vamos ter tempo para falar nisso hoje não. Mas o partir do pão é uma âncora. Nossos irmãos na igreja primitiva, uma das acusações que receberam quando, na sua história aí, inicial, na igreja primitiva, foi de canibalismo. Os irmãos sabiam disso? Você sabe por quê? Os irmãos se reuniam, estavam sendo perseguidos, então se reuniam de formas escondidas. Primeira coisa que nos chama a atenção é por que eles se reuniam. Pense nisso, irmão. Muito instrutivo. Eles não tinham Bíblia? Eles não tinham a lei, a Torá, a palavra na casa deles? Já não tinham recebido o ensino dos apóstolos suficiente? Eles não podiam orar sozinhos? Não podiam adorar o Senhor? Então, para que se reunir e expor o pescoço a risco? Não é uma pergunta? Vamos adotar uma postura de Cristo e eu lá em casa. Está muito bom, eu tenho tudo. Tenho o Espírito Santo, tenho a Bíblia, posso orar. Tenho Jesus Cristo, esse mediador entre Deus e o homem. Não preciso de nenhum intermediário entre Deus e eu. Então fico eu na minha casa. Mas não era isso que os irmãos faziam. Eles colocavam o seu pescoço a prêmio para irem se reunir. E impressionante, irmãos. Porque espiritualmente falando, eles tinham, penso eu, mais vitalidade do que nós em Cristo. Dada a hora em que a igreja estava passando, o vigor que a igreja tinha, não é? Poderiam muito bem ficar nas casas, dizendo, não, agora não é hora de reunir, estamos sendo perseguidos, vamos ficar cada um na sua casa e aguardar um outro momento. Mas não assim, eles iam se reunir. E havia espiões ali. Então sabe o que esses espiões ouviam, algumas vezes? Ouvindo de longe assim, os irmãos reunidos, quem sabe numa gruta lá, numa caverna lá, eles estavam ali na espreita, e eles escutavam as pessoas dizendo assim, quem comer a minha carne, e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É maravilhoso. Sabe o que os irmãos estavam fazendo lá dentro? Partindo o pão. Eles foram acusados de serem canibais. Que coisa, não é? Tanto eles prezavam o partir do pão. Eles compreendiam que não era apenas um simbolismo, não era apenas um memorial. Guarde-se dessas palavras, porque Jesus não diz façam isso como um memorial a mim, ele diz façam isso em memória de mim. É muito diferente, porque um memorial é algo morto, que não tem realidade nenhuma. As praças dessa cidade devem estar cheias de memoriais, todos mortos, com pombinhas sentando em cima deles assim, não é? Porque eles não são nada, eles estão mortos, não tem realidade. Mas a mesa do Senhor tem realidade espiritual. Então não é um memorial. Então Paulo vai dizer, quem comer e beber indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se e tome, examine-se e coma, porque há realidade espiritual. Por que o Senhor ordenou sua mesa? Por que o partir do pão é uma âncora? Porque o Senhor deseja em cada partir do pão da sua igreja, que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos ver quem é o nosso Senhor Jesus, o pão da vida, esse que é nosso e nós dele, esse que disse, coma de mim e viva em mim. Ah, irmãos, quando o Senhor partiu o pão em Lucas 24, ele já tinha caminhado com os discípulos de Emaús, lembra-se, Lucas 24? Ele tinha andado com eles não reconheceram que era Jesus, ele foi jornadeando com eles estavam deprimidos, eles veem aquele homem, não sabem quem é ele, é Jesus, ressuscitado. Aí Jesus pergunta para eles assim, o que vocês estão conversando? Não é? Sabe o que eles dizem para ele? Eles estão deprimidos, irritados, bravos. Eles falam assim, será que você é o único que estava lá em Jerusalém, não sabe o que aconteceu lá? Olha o que eles falam para o Senhor, como eles foram grossos, não é? Ele está dizendo, você é um desavisado mesmo, né? Tudo aconteceu lá em Jerusalém, você não sabe de nada. Aí sabe o que Jesus pergunta para eles, quando eles falam assim? Você não sabe os eventos que ocorreram em Jerusalém? Jesus, ressuscitado, pergunta para eles assim, quais foram os eventos? Olha como Jesus é gentil, olha como ele é maravilhoso. Aí eles começam a contar para ele, narrar para ele. Ah, eles crucificaram Jesus de Nazaré. Ele era a nossa esperança de Israel, mas agora tudo está acabado. Aí sabe o que Jesus fala para eles? Eles ainda não sabem nada quem é esse homem. Para eles é só mais um homem. Aí esse homem fala assim, ó nécios e tardos para compreender tudo que as Escrituras dizem.
Aí diz que ele começou pela lei, passou pelos profetas, passou pelos salmos e disse para eles tudo que as escrituras falam sobre ele. Veja, quem está ali é a palavra viva, é o próprio Senhor Jesus, usando a palavra escrita, as escrituras, mas ainda assim os olhos deles não foram abertos. Muito interessante esse relato. E o Senhor vai caminhando com eles. Aí chegam na aldeia de Emaús, e o coração deles está ardendo, constrangido, mas eles não sabem ainda quem é essa pessoa. Mas eles estão conquistados por essa pessoa que eles não conhecem. Aí eles falam assim, fica conosco. Já é tarde e o dia já declina. Lindo, irmãos. Porque nós podíamos perguntar aqui, se eles não convidassem o Senhor, será que o Senhor entraria? Essa é a pergunta. Como nós temos relacionado com Ele? Nós o temos convidado? Nós queremos comunhão com Ele? Nosso coração arde por Ele? Então eles fizeram o convite, ele entrou, ele consentiu. E quando ele entrou, a casa, naturalmente falando, não é dele, a casa é dos dois discípulos de Emaús. Então eles vão preparar uma ceia, uma comunhão para o Senhor, alimento. E põe os alimentos na mesa. E ali está o Senhor comendo com eles, e os seus olhos ainda estão fechados. Num dado momento, o Senhor assume uma posição de anfitrião, como se fosse o dono da casa. Ele assume essa posição de anfitrião, toma um pão e o que ele faz? Parte o pão. Veja que especial, porque eles já poderiam ter tido esses olhos abertos, porque é o Senhor que está com eles, é a palavra que está sendo falada, mas nada ainda. Mas quando o Senhor parte o pão, Lucas diz, e quando partiu o pão, se lhe abriram os olhos, e eles reconheceram que era Jesus. Ah, irmãos, que o Senhor nos guarde para nos reunirmos, de nos reunirmos para um ritual. Que o Senhor nos guarde. Não há ritual nenhum na mesa do Senhor. O que há é uma celebração. O desejo do Espírito Santo é usar o tempo do partir do pão para abrir os nossos olhos, para nós reconhecermos quem é o Senhor Jesus, que nós pertencemos a Ele de uma forma irrevogável e que também Ele pertence a nós de uma forma irrevogável. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Para isso foi destinado o tempo do partir do pão. Mas o que a igreja fez de modo geral? O transformou num memorial de simbolismos vazios que não significam nada. E sabe o que a maioria faz? Parte o pão de vez em quando. E sabe o que mais? No fim da reunião, quando já não tem tempo para nada mais. Então vamos partir o pão, está no dia de partir o pão. E vamos partir o pão, vamos embora. Isso é indigno e ofensivo ao Espírito Santo. Porque esse tempo deveria ser um tempo em torno da mesa do Senhor, destinado à contemplação das glórias do nosso Senhor Jesus, à adoração a Ele. E permitir que o Espírito Santo use os elementos da mesa, o pão que é pão, o vinho que é vinho, para, através deles, usando esses elementos como veículos. Esses elementos em si mesmos permanecem como são em si mesmos. Eles não se transubstanciam. Mas o Espírito Santo usa esses elementos como veículos para testificar com o nosso espírito algo mais das virtudes e riquezas do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Senão nós não precisávamos comer, bastava nós ficarmos olhando para os elementos. Por que nós comemos? Porque o Espírito Santo usa esses elementos para testificar com o nosso espírito algo mais das riquezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a recuperar o sentido da mesa do Senhor. Porque isso é uma âncora, lembre, irmão, uma âncora. Reunirmos para partir o pão na presença do Senhor. E a última âncora para terminarmos então por aqui hoje. As orações.